Meu nome é Ana Valéria Provese e, assim como as demais integrantes desse grupo, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é um trabalho sobre a amebíase extraintestinal para a disciplina de parasitologia. Além de mim, a equipe conta com as alunas Amanda Pereira, Aline Assunção, Amanda Soares, Andréia Cristina e Bruna Cunha Sardá. A amebíase é causada pelos protozoários monogênicos Entamoeba histolítica e Entamoeba dística. No entanto, a Entamoeba histolítica é a ameba majoritariamente responsável pelos casos de amebíase extraintestinal, enquanto que a Amoeba dística não se relaciona à doença e, apesar de poder produzir danos na mucosa intestinal, não a invade. Então, ela é considerada de baixa virulência. A Entamoeba histolítica pertence ao reino protista, a classe lobosa e ordem Amoebia. Ela é transmitida pela ingestão de água e alimentos infectados. Portanto, embora a infecção esteja em todo o mundo, é mais comum em países menos desenvolvidos devido às condições sanitárias básicas e má distribuição de água potável. Normalmente, os protozoídos existem no cólon em uma forma simbiótica, mas eles podem adquirir um fenótipo patogênico e até invasivo, onde o órgão intestinal mais acometido é o fígado. A sua forma de apresentação mais comum sendo o abscesso hepático amoebiano, que está associado às taxas importantes de mobilidade e mortalidade. Entanto, a maioria dos casos de infecção tem um curso assintomático. O protozoário trabalhado pelo nosso grupo apresenta em seu ciclo biológico 4 formas: a forma de cisto, de pré-cisto, metacisto e trofozoito. Aprofundaremos na forma de cisto, que corresponde ao momento em que o patógeno entra no organismo e inicia essa infecção amebiana, e por último a forma de trofozoito, que é como gera a amebíase extraintestinal no processo de invasão. O patógeno é monoxênico, isso significa que o parasita possui apenas um único hospedeiro por ciclo. Agora, caracterizando os cistos, podemos dizer que sua forma é esférica, podem medir cerca de 10 a 16 micrômetros de diâmetro. Possuem de 1 a 4 núcleos, que são revestidos por grânulos de cromatina, com cariocima pequeno e central. Em seu citoplasma, podemos encontrar vacúolos contendo reserva de glicogênio e corpos cromatoides. Sua membrana nuclear é pouco visível. Os cistos também têm resistência ao suco gástrico, o que facilita sua chegada ao intestino delgado, mais precisamente na região do íleo, onde ocorre o desencistamento e liberação do metacisto por uma fenda na parede cística. Eles podem sobreviver por várias semanas ou até meses, em ambiente externo com alta umidade, sendo resistente à coloração e acidificação, por corresponderem a um estágio evolutivo que tem redução metabólica. E podem ser destruídos rapidamente em temperatura abaixo de 5 graus e acima de 40 graus. Agora, os trofozoítos são móveis, com diâmetro que varia de 20 a 40 micrômetros, podendo chegar, em caso de lesões teciduais, a 60 micrômetros. O parasita apresenta apenas um núcleo que, quando curado, fica bem nítido. Nele há o cariocima central, membrana nuclear delgada e a cromatina bem uniforme. Nas preparações a fresco, os trofozoítos são pleomórficos, o que permite a emissão de pseudópodes, que são responsáveis pela sua locomoção, e o núcleo fica menos visível. Seu citoplasma apresenta vacúolos de 2 formas, um ectoplasma, evidenciado por ser mais claro e hialina, e a outra mais granulosa, o endoplasma. São pouco resistentes ao ambiente externo, sendo em poucos minutos destruídos. Porém, no intestino grosso, podem se desprender da mucosa, sofrer desidratação e se transformarem em pré-cistos. Bom, o processo patogênico que culmina na infecção extraintestinal se inicia com desbalanço ambiental, que pode ser, por exemplo, uma alteração no sistema imune do hospedeiro ou uma alteração na expressão gênica do patógeno, fazendo com que essa relação, que antes era de comensalidade, agora se transforme numa relação que traga prejuízo ao hospedeiro. O processo de invasão em si, ele começa quando o trofozoíta vai se aderir por meio das lectinas presentes na sua superfície aos receptores existentes nas mucinas das células epiteliais da mucosa e da submucosa do intestino grosso humano. Aí, com a ocorrência dessa interação molecular, a ameba produz um peptídeo denominado de amebaporo com 77 aminoácidos, que fica localizado no citoplasma do trofozoito. Esse amebaporo é capaz de formar canais de íons ou poros em membranas lipídicas, de despolarizar as células, de induzir apoptose e causar até a necrose das células intestinais. Durante essa invasão tecidual, as amebas secretam também enzimas proteolíticas, como as cisteíoproteinases, que provocam a lise do maior componente do muco e que medeiam a proteólise das células caliciformes. Essas enzimas, elas são capazes de hidrolisar componentes
componentes importantes da resposta imune do hospedeiro, além de hidrolisar colágeno, elastina, fibrinogênio e laminina, com o objetivo de eliminar os obstáculos mecânicos para que os trofozoítas possam finalmente invadir os outros tecidos, lá continuar se reproduzindo por divisão binária para propagar essa infecção. Morfologicamente, então, o parasita forma pequenas úlceras expostas para a luz intestinal, que se multiplica, produzindo ao final uma extensa área ulcerada. Esses trofozoítas presentes nessas úlceras, eles vão poder atingir um vaso sanguíneo e, através da circulação porta, migrar e formar uma necrose de liquefação no fígado, ou até migrar para os outros órgãos, caracterizando assim a amebíase extraintestinal. A amebíase extraintestinal, portanto, é quando o trofozoíta da entamoeba historítica ele rompe e penetra o trato intestinal e, através da circulação, alcança órgãos com boa oxigenação, como é o caso do fígado, do pulmão e do cérebro, causando geralmente o abscesso hepático, que tem manifestações clínicas como febre, dor e hepatomegalia. A dor se localiza no quadrante superior direito do abdômen, com a hepatomegalia dolorosa na maioria dos pacientes. Já a febre é intermitente e irregular, variando de 38 a 40 graus, tendo também a presença de calafrios, anorexia e perda de peso. Esse abscesso amebiano no fígado é geralmente simples, com uma única lesão no lobo direito, e a invasão bacteriana não é comum, mas quando ocorre pode agravar o caso. A ruptura, então, desse abscesso hepático ele pode ser o fator desencadeador dos abscessos pulmonares e cerebral. Então, o abscesso pulmonar é caracterizado por dor torácica, geralmente no lobo direito, tendo tosse e expectoração devido à ruptura dos alvéolos pulmonares. E o abscesso cerebral é considerado mais grave e seus sintomas variam conforme a quantidade de parasitas que alcançam o cérebro e a porção acometida. Sendo importante ressaltar que a entamoeba histolítica ela induz respostas celulares e humorais, mas isso não significa que vai ocorrer uma resposta efetiva contra a infecção, pois, entre outros fatores, o parasita ele é muito maior do que as células de defesa do sistema imune inato, exemplo dos macrófagos, que podem, então, ser fagocitados, como também ocorre com os hepatócitos, gerando necrose liquefativa, como é mostrado nesse tecido. Agora vamos falar um pouco sobre o diagnóstico. A detecção da entamoeba histolítica em exames coprológicos pode gerar muitos resultados falsos negativos, se for baseada na análise do material somente a fresco e não for utilizada a técnica correta com as concentrações e corantes precisas. A detecção de trofozoítos no material aspirado do pulso pode ser difícil, mas ajuda no diagnóstico diferencial do abscesso. Sendo assim, para diagnosticar a amebíase extraintestinal, além dos achados clínicos que foram mencionados pela Andrea e do exame coprológico, podem ser utilizados exames de imagem para a detecção da complicação mais frequente da doença, o abscesso hepático, embora seja inespecífico para identificar a etiologia da lesão. Também são usados para detectar os abscessos pulmonares e cerebrais, que geralmente são precedidos do abscesso hepático. Já os métodos de diagnóstico sorológicos são muito sensíveis e específicos, podendo detectar cerca de 95% dos casos de amebíase extraintestinal, e por isso são considerados métodos de escolha no diagnóstico do abscesso amebiano, servindo também para distingui-lo de outros tipos de abscesso. Entretanto, esses métodos possuem algumas limitações, como dificuldade no preparo e obtenção de antígenos, persistência dos anticorpos mesmo muito tempo após o tratamento e falsos negativos em fases iniciais da infecção. Casos assintomáticos tendem a gerar resultado negativo, mas são importantes na distinção entre amebíase invasiva e não invasiva. O tratamento é feito com amebicidas tissulares, combinado com amebicidas que agem no lume intestinal para evitar relapsos da doença. O metronidazol é um dos medicamentos mais usados nesses casos, por ser eficaz, de baixo custo, não possuir efeitos colaterais graves e apresentar melhora clínica em 72 horas, além de ser fornecido pelo SUS. Ele é utilizado em doses de 500 a 800 mg 3 vezes ao dia durante 5 a 10 dias. Pode ser administrado por via oral ou intravenosa, a depender da gravidade, além de poder ser associado a outros medicamentos em caso que não for suficiente para erradicar a doença. Embora o tratamento farmacológico seja eficaz, a drenagem percutânea guiada por ecografia é uma parte importante do algoritmo terapêutico, indicada principalmente na ausência de resposta após 3 a 7 dias de tratamento, risco de rotura ou para exclusão de outros diagnósticos. A amebíase tem uma distribuição mundial, com diferentes cepas em diferentes locais que influenciam sua patogenicidade. Conforme a Organização Mundial de Saúde, 10% da população está contaminada, sendo que 90% é de casos assintomáticos. E dentro dos casos sintomáticos, até 5% evolui para abscesso hepático. Ela é conhecida como doença da pobreza, já que está relacionada às baixas condições socioeconômicas e condições precárias de saneamento. Conforme dados retirados do DataSUS, a região norte e nordeste tem maior prevalência. Com profilaxia, devemos cuidar dos casos sintomáticos e detectar os assintomáticos, ter uma boa engenharia e educação sanitária, dar ênfase e cuidados com pessoas que trabalham com manipulação de alimentos com uma boa higienização. Além disso, a água ela deve ser filtrada ou fervida e os alimentos devem ser muito bem higienizados, de formas corretas. Como referência complementar, a gente deixa o Plano Nacional de Vigilância e Controle Endoparasitose do Ministério da Saúde,
o Guia de Bolsa de Doenças Infecciosas e Parasitárias, também do Ministério da Saúde, e 2 artigos. O primeiro que fala sobre a abscesso hepático mebiano em idades pediátricas, e o segundo é um estudo de prevalência que foi realizado em Aracaju, antes e depois do Plano Nacional de Vigilância e Controle de Endoparasitose. E, por fim, as referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção de todos.